Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a obra O Inferno de Tomino, escrito pelo grande escritor japonês Yomota Inohiko, né, que publicou essa obra, em 1919. Tá? Foi publicado no livro The Earth is Like a Rolling Stone, que traduzido quer dizer o coração é como uma pedra rolando. Então eu vou ler o poema e depois eu vou estabelecer uma comparação entre esse poema, né, e um texto de Edgar Allan Poe, para a gente fazer uma pequena comparação aqui. Eu vou analisar também esse poema a nível estrutural, né, falar um pouquinho da estrutura dele. Então vamos ao poema. O Inferno de Tomino. A velha irmã vomita sangue. A jovem irmã cospe fogo. A pequena Tomino vomita pedras preciosas. Tomino caiu no inferno sozinha. O inferno está envolto em escuridão e até as flores não desabrocham. A irmã de Tomino que a castiga, a irmã mais velha que a açoita, batendo, batendo e açoitando. A estrada para o inferno parece familiar. Quer levá-lo para o inferno escuro, para as ovelhas de ouro e o roxinol. Quando falta a bolsa de ouro para se preparar para o inferno familiar, a primavera está chegando, mesmo nas florestas e nos córregos, mesmo no fluxo do inferno escuro. Há um roxinol na gaiola e uma ovelha no vagão. Lágrimas nos olhos da pequena Tomina. Roxinol, lágrimas. Ela grita por falta de sua irmãzinha. O choro ecoa por todo o inferno. E a flor vermelha do sangue desabrocha. Nas 7 montanhas e 7 rios do inferno, a viagem solitária da pequena Tomino para receber você no inferno, a agulha nas sepulturas. Fresco espeto perfura na carne vermelha, como um sinal da pequena Tomino. Então assim termina, assim começa e termina essa creepypasta, né? Esse textinho famoso da internet, né? Que acabou despertando, né, nas pessoas uma certa curiosidade, né? Dizem que aquela pessoa que lê vai morrer, enfim, várias questõezinhas em cima disso, né? Mas agora a gente vai fazer essa análise, essa pequena análise desse poema, tá? Então, esse é um poema, lembrando que Inohito Yomota, né, é um escritor japonês, um autor japonês, né, enfim, tradutor, enfim, e ele nasceu no dia 20 de fevereiro de 1953, tá? É digno de nota, né, é digno de nota que esse poema, tá? Esse poema, ele, ele tem um pequeno erro nele, que nós poderíamos considerar como um erro. Não sei se algumas pessoas considerariam isso como erro, mas vamos fazer a seguinte análise. Num texto literário, tá? Um texto literário, para ser considerado de fato um texto literário, um texto literário, para ser considerado de fato um texto literário, ele precisa, acima de tudo, não estar sujeito a uma determinada crença religiosa. Um erro que nós poderíamos considerar um erro dentro desse poema, né, é exatamente a palavra inferno, né? E uma pessoa, no caso, que não acredita na existência do inferno, ou e uma pessoa que segue uma determinada religião em que o conceito de inferno seja inexistente nessa crença religiosa, certamente ela não vai se identificar com esse tipo de texto. O texto ele narra exatamente, né, como vocês puderam ver, né, exatamente a descida ao inferno de uma menina, né, a pequena Tomino, né. Ela está desesperada no inferno, né, ela passa por várias situações assim de desespero, né. O texto ele manifesta o desespero da pequena Tomino procurando pela irmã, por exemplo, né. Então não se sabe exatamente o que isso significa, se ela sofreu um acidente, se ela morreu por algum outro motivo, não se sabe exatamente. Apenas se narra a descida, né, de Tomino ao inferno. Agora, o mais interessante nisso tudo é que, por exemplo, nos textos do Edgar Allan Poe, né, por que qualquer pessoa consegue se identificar com os textos do Edgar Allan Poe, o grande escritor Edgar Allan Poe? É que Edgar Allan Poe, quando ele escrevia um texto,
ele não colocava uma crença religiosa dentro dele. Ou seja, ele escrevia de uma tal forma e utilizando-se de determinados temas que qualquer pessoa de qualquer religião, de qualquer ideologia religiosa, poderia de fato se sentir incluída no texto do Edgar Allan Poe. Por exemplo, naquela famosa obra, a Caixa Oblonga, né? Qualquer indivíduo, independente da religião, se sentiria tentado de fato, se amasse muito a esposa, por exemplo, e não pudesse sepultar a esposa no local em que ele estava, ou se ele considerasse como uma injustiça para a família da esposa sepultá-la longe do sepulcro familiar e longe dos amigos, enfim, qualquer pessoa, certamente numa situação desesperadora como essa, se sentiria tentada a tentar, de alguma maneira, levar a esposa morta junto consigo escondida, né, nas bagagens do barco, né, em que a pessoa teria que navegar para chegar lá nos amigos da esposa e avisar que ela de fato tinha morrido e dar a ela o sepultamento digno. Também é muito comum nos textos de Edgar Allan Poe, e por isso que os textos de Edgar Allan Poe são tão assustadores, e de fato são assustadores para pessoas de todas as idades. É que nos textos de Edgar Allan Poe, por exemplo, ao invés de aparecer um zumbi ou uma alma descendo ao inferno, né, como no caso do Inferno de Tomino, ao invés disso, tu tem catalepsia, né, que é aquela situação em que o indivíduo ele morre, né, parece que ele morreu, mas na verdade ele não morreu. Ele permanece vivo, mas os batimentos cardíacos dele são tão fracos, mas tão fracos, que de fato a impressão que se tem é que a pessoa morreu, mas na verdade ela ainda está viva. E aí ela é sepultada viva. Esse é um tema muito complexo que até hoje, né, é objeto de literatura médica, inclusive. Até hoje acontece no Brasil das pessoas, né, serem sepultadas vivas e mais tarde haver uma investigação, uma longa investigação para saber como isso aconteceu. E o medo de muitas pessoas, né, é de fato ser sepultada viva. E esse medo, o Edgar Allan Poe, esse medo da catalepsia, né? Catalepsia, portanto, é essa doença, né, que faz com que a pessoa pareça que morreu, mas na verdade não morreu, e a pessoa acaba sendo sepultada viva, de alguma maneira. Essa questão da catalepsia aparece inclusive na obra de Poe chamada A Queda da Casa de Usher, né, que é um dos poemas, um dos contos, melhor dizendo, não poema, mas sim um conto, um dos contos mais famosos, né, de Edgar Allan Poe. Naquele famoso poema, né, estabelecendo uma relação entre o Inferno de Tomino, né, e a obra, né, O Corvo, do Edgar Allan Poe. Qual das duas vocês acham que é a melhor obra? A obra O Corvo, de Edgar Allan Poe, ou a obra O Inferno de Tomino, de Edgar Allan Poe? Se você, desse escritor japonês, melhor dizendo, né, O Inferno de Tomino, desse escritor japonês, né, o Yomoto Inohito. Qual que é, na sua opinião, a melhor obra? Né? O poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, ou o poema do Yomoto Inohiko, né, chamado O Inferno de Tomino? Qual dos dois poemas, na sua opinião, é o melhor? Né? Aí você faz uma seguinte análise. Tem alguma questão religiosa envolvida no Corvo, do Edgar Allan Poe? Não. Tem alguma questão religiosa envolvida no Inferno de Tomino, do Yomoto Inohiko? Sim. No Inferno de Tomino, do escritor Yomoto Inohiko, tu tem exatamente essa questão limitatória ao texto. Ou seja, se o indivíduo ele não acredita no inferno, ele não vai ler esse texto, essa creepypasta, com a mesma seriedade que ele leria se não aparecesse nada envolvido religião nem coisas do gênero. Por exemplo, se o Yomoto Inohiko, nesse poema, O Inferno de Tomino, ao invés de ele falar de uma pessoa, né, de uma menina morrendo, indo para o inferno, né, descendo ao inferno, se ao invés disso ele falasse de alguma doença assustadora, que de fato existe na vida real, né, isso seria tão assustador e atrairia um público tão grande que até mesmo aqueles que não acreditam na existência do sobrenatural se assustariam ao ler o texto dele. Mas não é isso que acontece. Aí o que acontece? No caso do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, né, você não tem necessariamente questões religiosas envolvidas ali. Né? Tu tem a questão da a vida como algo passageiro e o corvo como sendo essa figura mística para muitos povos, né, o previsor do futuro,
e o narrador perguntando para o corvo, né? Várias perguntinhas para o corvo, e o corvo respondendo nunca mais, nunca mais, nunca mais, dando a entender que a vida é uma coisa breve. E isso é uma coisa que todos podem se incluir. De fato, a vida é uma coisa breve. E independente da religião, independente de ser ateu, agnóstico ou religioso, o indivíduo sabe que a vida é breve. E então, um poema que apresente que a vida é breve numa linguagem não religiosa, ele consegue fazer com que pessoas de todas as religiões se sintam incluídas dentro dele, e até pessoas que não são de nenhuma religião se sintam também incluídas dentro dele. Já, por exemplo, no Inferno de Tomino, do poeta japonês Yomota Inohiko, pessoas que não acreditam na existência do inferno não vão se sentir incluídas dentro desse texto, entendeu? Entenderam a diferença entre um texto literário, como o texto de Edgar Allan Poe, e uma creepypasta, por mais que alguém diga, não, mas o texto do Inferno de Tomino, o poema O Inferno de Tomino, do Yomota Inohiko, também é um texto literário. Eu sei, né, de alguma maneira, né, alguns consideram como literário, né? Mas se nós aqui fôssemos estabelecer a distinção entre o literário e o não literário, utilizando-nos dessa ideia de algo que inclua o maior número de pessoas, o texto O Inferno de Tomino, do Yomota Inohiko, já não poderia mais ser considerado um texto literário, porque ele consegue fazer com que apenas as pessoas que acreditam na existência do inferno se sintam incluídas em sua crença através desse poema. Já um ateu, por exemplo, não conseguiria se sentir incluído dentro desse poema, não conseguiria sentir o medo, né, que o autor tentou despertar nesse poema, ou a reflexão que o autor tentou despertar nesse poema. Uma pessoa, por exemplo, que fosse de alguma religião, por exemplo, reencarnacionista, espiritismo, por exemplo, que não acredita na existência de um inferno, né? O máximo que acredita é na existência de mundos inferiores e também na existência de uma espécie de limbo, né? Onde a alma precisa passar, sofrer um pouco, aprender, né? O objetivo é puramente pedagógico. Ele poderia ou não, né, se sentir incluído nesse texto O Inferno de Tomino, do Yomota Inohiko, né? Porque o Allan Kardec, na obra A Gênese segundo o Espiritismo, e também na obra O Céu e o Inferno, né, de Allan Kardec, principalmente nessa última, Allan Kardec deixa bem claro que o inferno não existe. Então o próprio título desse poema, né, japonês, O Inferno de Tomino, já perderia totalmente a validade para um espírita seguidor das ideias de Allan Kardec, apresentadas principalmente, né, nesse caso, no livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. O mesmo aconteceria com pessoas que seguem outras religiões, né, que não acreditam sequer na existência de uma vida após a morte, e de fato existem algumas religiões que pregam, inclusive, a não existência de uma vida após a morte. E uma ressurreição futura, né, em que o corpo morto vai voltar à vida e vai se apresentar perante Deus no dia do juízo final. Essas pessoas que seguem essa crença religiosa também não vão se sentir incluídas no poema O Inferno de Tomino, do escritor japonês Yomota Inohiko, e certamente vão ter dificuldade, né, de sentir algum medo, algum pavor nessa creepypasta. Havendo dificuldade, né, de que o maior número de pessoas se identifique com a obra, o que o autor, ou o que as pessoas precisam fazer para fazer com que essa obra permaneça viva? É muito simples, a criação de lendas. Lendas como essa, se você lê essa obra em voz alta você vai morrer, se você lê essa obra em voz alta você vai ter problemas, se você lê essa obra em voz alta vai acontecer isso, 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 aquilo, outro. Então, como é uma obra que não consegue fazer com que as pessoas se sintam incluídas, que de fato gere nas pessoas uma sensação de reflexão literário destituído de religiosidade, o que acaba sobrando é exatamente a criação de lendas ao redor do texto, para que o texto não fique sem ser lido, para que o texto não perca sua validade de ser lido, né? Já nos contos de Edgar Allan Poe, tu não tem nenhuma lenda ao redor desses contos dizendo, se tu lê os contos de Edgar Allan Poe tu vai morrer no outro dia. Não, e mesmo assim os contos de Edgar Allan Poe são imortalizados até os nossos dias, entendeu? E vários outros contos literários, como os contos de Machado de Assis, como os contos que não tem nada envolvido neles relacionado a misticismo, a mistério, nenhum leitor que leu essas obras e morreu e tal,
e mesmo assim são obras lidas até hoje, porque o conteúdo delas faz com que tu te identifique independente da tua religião. Então é isso, pessoal. O Inferno de Tomino, do grande escritor Yomota Inuhiko. Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, né, comente, participe e, né, leia esse texto, porque como vocês já viram, é um texto interessante. Ninguém morre por causa dele, eu não morri por causa dele, eu li ele em voz alta várias vezes aqui, eu não morri por causa dele, eu examinei ele, inclusive eu apresentei uma espécie de crítica literária em relação ao tema desse poema e nada me aconteceu. Então você pode ler esse texto, esse poema, sem nenhum problema, sem nenhum prejuízo, sem correr risco de vida nem nada. Então leia esse poema, né? E, né, com essas opiniões minhas e com essa relação, né, entre Edgar Allan Poe e o Yomota Inuhiko, né, em mente, né, aí isso vai enriquecer a sua leitura de alguma maneira. Eu sugiro a leitura desse poema, tá? Eu sugiro a leitura desse poema. Eu não considero ele um poema no mesmo nível dos contos de Edgar Allan Poe e menos ainda no mesmo nível do poema O Corvo de Edgar Allan Poe. Esse poema do Yomota Inuhiko, O Inferno de Tomino, está muito abaixo do nível, na minha opinião, né? Está muito abaixo do nível de um poema como O Corvo, de Edgar Allan Poe. O Corvo, de Edgar Allan Poe, na minha opinião, dá de 10-0 em cima do Inferno de Tomino. E não existe nenhuma lenda ao redor, né? Nenhuma lenda urbana ao redor do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe. Né? E mesmo assim, é uma obra que vale muito a pena ser lida. Então, se você quiser ler O Inferno de Tomino, leia, né? Leia O Inferno de Tomino sem nenhum problema, né? Você não vai ser amaldiçoado por causa disso, né? Então, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, né? Participe. Um forte abraço e até mais. Nos vemos na próxima, se Deus quiser.